Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, aqui o pastor Mário Sérgio, e estou feliz por mais uma aula do nosso curso bíblico do discipulado. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração ao nosso Deus, como forma de gratidão por mais essa aula que Ele nos permite participar. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te agradeço por mais esta aula, Senhor, do curso bíblico do discipulado. Deus, continua nos abençoando, nos guardando, nos guiando, Senhor. Abre o nosso entendimento. E, Senhor, que ao final desta aula possamos ter acrescentado em nossa vida algo mais da tua parte, para a glória do teu nome. Eu te agradeço, te peço por cada um dos teus servos que assistirão essa aula, que estão participando conosco nessa classe. Deus, que os teus filhos sejam edificados. E em nome de Jesus eu te agradeço desde já. Amém. Meus amados irmãos, mais uma aula do nosso curso bíblico do discipulado na nossa classe Jeová Nissi. Glória a Deus por isso. Desde já, hoje, nós trataremos de mais um assunto muito interessante para o nosso crescimento espiritual. A lição de número 8 é o nosso assunto deste dia e o tema é as promessas de Deus. O texto bíblico para nossa meditação nesse dia está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 20, que diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ou seja, as promessas que existem de Deus se cumprirão sim, não é, irmãos? Elas não deixarão de se cumprir. E a Bíblia diz, e por ele o amém. Ou seja, amém significa assim seja. E tudo, irmãos, não esqueça, é para a glória do nosso Deus através da nossa vida. Vamos começar a falar acerca desse assunto tão interessante que são as promessas de Deus. Preste atenção, irmãos, que promessa é uma palavra que indica compromisso de alguém que faz no sentido de realizar determinada coisa. Quem faz a promessa se compromete a cumprir o que está prometendo, não é? É algo certo. E a Bíblia Sagrada, em se tratando da Bíblia Sagrada, nós vamos observar, quando no decorrer da leitura da Bíblia Sagrada, que existem centenas de promessas na Bíblia. Essas promessas, algumas são condicionais, outras, elas não exigem nada em troca. Por exemplo, para que a bênção de Deus se cumpra na nossa vida, nós temos que ser fiéis à sua palavra e andar em conformidade com os seus estatutos. Quer ver uma promessa que não depende da nossa condição? A volta de Jesus, não é? São promessas que não exigem nada em troca. A gente não precisa fazer algo para Jesus voltar. Ele vai voltar com certeza. Então, as promessas, elas estão presentes desde o Éden, ou seja, desde o princípio, até a Nova Jerusalém, ou seja, até o Apocalipse, não é? Até o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação dos últimos acontecimentos, do Gênesis ao Apocalipse. E, de fato, as promessas, nós podemos afirmar desde já que elas estão presentes em toda a Bíblia Sagrada. A história do povo de Deus, se nós formos analisar, é uma história que é marcada pela promessa do Senhor. O povo de Deus, eles começaram a caminhar porque havia uma promessa de Deus de que eles chegariam na terra prometida, assim como nós caminhamos nos dias de hoje, não é? Crendo que um dia Jesus vai voltar para nos levar para morar com ele no céu. Então, a nossa história e a história do povo de Deus na Bíblia Sagrada, ela é de fato marcada pela promessa do Senhor. Existem muitos relatos bíblicos de personagens que caminharam com os olhos voltados para o futuro, à espera do cumprimento
dessas promessas que estão na Bíblia Sagrada. E nesse sentido, nós poderíamos citar inúmeros exemplos, não é? Mas vamos ver apenas alguns deles, até porque o nosso tempo e a nossa aula, ela não nos permite analisar todos os exemplos da Bíblia. Seria necessário aí semanas de estudo para nós analisarmos cada personagem da Bíblia Sagrada e as promessas de Deus na vida deles. Então, por exemplo, o chamado de Abraão, nós podemos citar. Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais, lá em Gênesis capítulo 12, e no versículo 2, ele diz assim: e far-te-ei uma grande nação. Então, os irmãos estão vendo aí a promessa. No versículo 1, Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais. No versículo 2, ele faz as promessas. Primeiro, ele diz: far-te-ei uma grande nação, ou seja, fará de Abraão uma grande nação. Segundo, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Não é? Mais duas promessas. Vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome. E a quarta promessa desse versículo é: e tu serás uma bênção. Não é? Então você observa as promessas de Deus na vida do personagem Abraão. Às vezes as pessoas passam por esse versículo e não percebem que o que elas estão lendo particularmente. Nesse caso, nós lemos o chamado de Deus, e dentro do chamado de Deus nós vemos as promessas de Deus para a vida do servo do Senhor, de nome Abraão. Nós podemos ainda observar a promessa de Deus ao encorajar os israelitas, não é, a peregrinarem pelo deserto em direção à terra prometida. Os israelitas saíram do Egito com a promessa de que chegariam na terra que mana leite e mel. E ainda podemos ir além. A ideia da promessa está presente de modo notável, não é, no ofício dos profetas da Bíblia Sagrada. Você olhar, ler os profetas, todos os profetas, você vai encontrar fartamente as promessas do Senhor dentro dos contextos. Na vida dos profetas que falaram acerca do Messias, não é? Particularmente, como, por exemplo, o profeta Isaías, que é conhecido na Bíblia como profeta messiânico, por ser o profeta que mais fez menção à vinda do Messias em seu ministério profético. Enfim, o Antigo Testamento ele está repleto de promessas ao povo de Deus. Não é? O Antigo Testamento ele é marcado, digamos assim, pelas promessas ao povo de Deus. Se nós formos ao Novo Testamento, nós vamos observar o conceito de promessa, que o conceito de promessa é também grandemente destacado. Todavia, boa parte das promessas de Deus é apresentada como já realidades já cumpridas, não é? Como algo que já foi cumprido, como, por exemplo, a vida, morte e ressurreição de Jesus. Não é? Havia a promessa no Antigo Testamento que se cumpriu agora no Novo Testamento. Isso, amados irmãos, esse contexto, essa questão da promessa que foi feita no Antigo Testamento e cumprida no Novo, deve aumentar a nossa confiança em Deus. Por quê? Daí vem digamos, o núcleo ou o ponto principal do nosso estudo de hoje. Primeiro é saber acerca das promessas. A maioria delas condicionais, outras não dependem de uma atitude nossa, e sim de uma atitude de Deus, como já vimos até agora. Vimos que no Antigo Testamento nós tínhamos promessas que se cumpriram no Novo, não é? E agora eu estou falando para os irmãos que essa questão do cumprimento da promessa, ela deve aumentar a nossa confiança no Deus que faz promessas. Por quê? Pois assim como Deus já se mostrou fiel à sua palavra no passado, ele continuará sendo fiel nas promessas do presente. Por quê? Porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus é imutável. O mesmo Deus que enviou Jesus para operar milagres, prodígios e maravilhas em seu nome, é o Deus que opera milagres, prodígios e maravilhas hoje. E em relação às promessas, assim como Deus cumpriu as promessas feitas no Antigo Testamento, ele também pode cumprir as promessas feitas à nossa vida de acordo com
o que está escrito em sua palavra. Nunca esqueça que a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática. Então, tudo que nós falamos, fazemos, pensamos, deve estar em conformidade com a palavra de Deus, não é? O que nós temos agora? Nós temos, assim, uma das conclusões que nós podemos chegar é que servir a Deus implica sempre em caminhar sobre a expectativa do cumprimento das promessas. Tá certo? Nós estamos caminhando porque nós cremos nas promessas de Deus. Nós cremos, por exemplo, que Jesus vai voltar. É uma promessa bíblica prevista no Antigo Testamento. Se cumpriu com a primeira vinda de Cristo. Agora, nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, que também está prometido na Bíblia Sagrada. Nós podemos concluir, no entanto, que o cristão é uma pessoa que tem esperança. O cristão é uma pessoa que tem expectativa otimista em relação ao futuro. Não é? Pois sabe que amanhã será surpreendido pelo cumprimento da promessa de Deus em sua vida. Então, o cristão deve ser uma das pessoas mais empolgadas, digamos assim, com as promessas do Senhor. Tá certo? Louvado seja Deus por isso. Vale lembrar aos irmãos também que muitas promessas, elas estão condicionadas à nossa fé, tá certo? A nossa fé. E de tal modo que elas somente se cumprirão na vida daqueles que nessas promessas creem de todo o coração. Olha, irmãos, nós chegamos à lição de número 8. Nesse ponto, nós já deveríamos ou já devemos acreditar na palavra de Deus. E agora, no contexto das promessas, devemos ter fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se pode ver. Ou seja, nós devemos confiar, não é, irmãos, que Deus cumpre as suas promessas. Lá em João, capítulo 11, versículo 25, está escrito assim: Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Você percebe que, primeiro, antes de prometer, Jesus ele demonstra a sua autoridade. É como se ele dissesse assim, ó, vocês podem prometer, mas vocês não garantem que vão cumprir, porque vocês são limitados. Agora ele diz, mas eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz assim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, primeiro nós precisamos crer, não é? Crer nas promessas de Deus e que essas promessas vão se cumprir na nossa vida. Então a Bíblia diz, quem crê em mim, Jesus falando, quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, se morrer antes da segunda vinda de Cristo, mas vai morrer consciente de que, quando Jesus voltar a segunda vez, inclusive há a promessa de que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é? Depois, junto com os que estiverem vivos, serão levados aos ares para se encontrarem com o seu Deus. O que nós temos aqui nesse versículo, então, é uma gloriosa promessa, ou seja, a promessa da vida eterna, que supera o poder da morte, indiscutivelmente. Não é? Mas essa promessa está condicionada à fé, nunca esqueça disso. Nunca esqueça que o versículo diz, aquele que crê em mim. Ou seja, primeiro nós precisamos crer, acreditar, não é? E nós vamos herdar as promessas do Senhor, em particular a maior de todas elas, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Em contrapartida, nós temos que... E aquelas pessoas que não creem? Os que não creem, a promessa da salvação simplesmente não se cumprirá. Não é? Nós temos que crer nas promessas de Deus pela fé. Se quisermos nós recebermos as bênçãos de Deus que estão incluídas no contexto das promessas. Então, assim, ó, um conselho bíblico é atentar seriamente à advertência que o autor da carta aos Hebreus registra em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, quando ele diz assim, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, ele diz assim, sabe o que vocês necessitam? De paciência. Ou seja, irmão, temos que
de ter fé, que crer, que acreditar. Não é? Eu acabei de dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho fé que vai acontecer. E eu vou esperar o quanto eu tiver a esperar para que a promessa se cumpra. E a prova daquilo que não se pode ver. Ou seja, pela fé, não é? A fé é a prova daquilo que não se pode ver também. Ou seja, eu não, nem estou vendo, mas eu acredito que vai se cumprir. Então, o autor aos Hebreus, ele fala mais ou menos isso. Ele diz, ó, por que necessitais de paciência? Para quê? Por que a gente precisa de paciência? Aí ele diz, para quê? Depois de você ter feito a vontade de Deus, ou seja, nós precisamos crer, ser obedientes à palavra de Deus, não é? Acreditar no seu poder, cumprir as suas vontades, obedecer seus mandamentos. Aí ele diz, depois que vocês tiverem feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, não é? Então vamos ter paciência e acreditar que as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas. Então, irmãos, concluindo essa história de promessa, que é uma história muito rica, uma lição curta, mas de um conteúdo maravilhoso a todos nós, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem acreditado nas promessas de Deus para a sua vida? Eu vou responder. Se você não tem acreditado, ainda dá tempo. Você dizer, Senhor, eu nem sabia que eu não estava acreditando nas suas promessas, mas por causa da aula que eu tive no curso bíblico do discipulado, a partir de agora eu vou começar a crer nas promessas do Senhor conforme estão escritas na palavra de Deus. Ainda há tempo, irmãos, de crer e obedecer tudo aquilo que o Senhor tem prometido àqueles que nele confiam, que é o nosso caso, não é? Nós confiamos em Deus. Então ainda há tempo de nós acreditarmos, de nós crermos, de nós recebermos, de nós obedecermos a palavra de Deus. Lembre-se que as promessas fazem parte do projeto de Deus para você, para a sua vida. Eu vou lhe dar um conselho, creia nisso. Creia nas promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Agora eu quero orar com você, agradecendo por mais esta aula. Feche seus olhos se você puder. Senhor Deus, te louvamos por mais uma lição, Senhor, com a nossa classe Jeová Nissi, com os teus servos, que estão acompanhando, ó Deus, pacientemente este curso bíblico do discipulado e estão crescendo, Senhor, a cada semana, a cada lição ministrada, a cada momento, Senhor, aleluia, que o Senhor tem proporcionado para nós glorificarmos e exaltarmos o teu santo nome, ó Deus, pelo aprendizado e pela tua bênção, o cumprimento das tuas promessas em nossa vida. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo por tudo. Amém. Meus irmãos, aí estão os meus contatos, o número do meu telefone, o e-mail, o site. Você pode ligar, mandar mensagem no WhatsApp para mim. Você pode mandar um e-mail, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, e eu vou lhe ajudar a crescer espiritualmente em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a lição de número 9. Deus abençoe, queridos.